A paz do Senhor a todos vocês. A partir de hoje vamos estar acompanhando cortes da novela Gênesis focados nos versículos da Bíblia. Portanto, como esses comecinhos de vídeos de cortes de reação às cenas, eu perdi alguns dos vídeos, estou tendo que refazer esse comecinho, então durante o começo vocês vão ver muitos vídeos meus com o cabelo ainda vermelho, justamente porque eu estou tendo que refazer esses vídeos, porque os primeiros que eu gravei eu havia perdido, que é justamente esse comecinho aqui. Então, peço desculpas a vocês, tá, por isso. Vocês vão estar me vendo com o cabelo vermelho, porque foi bem antes de eu voltar à minha cor natural do cabelo escuro. Então, peço desculpas a vocês por isso, mas vamos continuar acompanhando. Nessa primeira parte vamos ver a queda do... A Bíblia chama ele de Lúcifer, mas na verdade a novela chama ele de Lúcifer, mas na verdade a Bíblia não chama ele em nenhum momento de Lúcifer, chama ele apenas de diabo ou tentador ou acusador. Mas nós vamos ver a queda dele e a novela Gênesis pelas mãos da Record quiseram colocar a queda dele como causador da morte dos dinossauros e não sei se destruição, mas meio que como fogo na Terra. A Terra já era um planeta que ele já havia criado, mas ela estava sem forma e ela era diferente do que nós conhecemos hoje. Eu não sei se eu concordo ou discordo da queda de Lúcifer, né? Na história ter provocado a extinção dos dinossauros. A Bíblia não menciona dinossauros, a Bíblia menciona apenas seres gigantes, não dinossauros, né? Eu diria que o nome de dinossauros foi mais nome dado pelos seres humanos. A Bíblia não especifica que dinossauros morreram, mas que havia seres gigantes na Terra nessa época. Não, seres gigantes que eu digo não apenas os gigantes em si, como a gente conhece o Golias lá com a história de Golias e Davi, mas seres gigantes mesmo. Acredito eu que seriam talvez, possivelmente, animais gigantes. Não estou dizendo que é com certeza, estou dizendo que é uma possibilidade, porque apenas os arqueólogos eles pesquisam e encontram esses fósseis gigantes, então não dá pra ter certeza de muita coisa, porque a Bíblia não menciona dinossauros, só seres gigantes. Então não dá pra gente afirmar, bater martelo e dizer foi isso ou foi aquilo, entendeu? Mas nós vamos acompanhar e, como eu já disse pra vocês, será mais focado nos versículos da Bíblia, ou seja, toda aquela história, aquela encheção de linguiça, histórias que não existem na Bíblia, não serão colocadas aqui nesse corte. Amém? Então, vamos acompanhar agora o comecinho de Gênesis, só que não o comecinho do livro de Gênesis especificamente, mas algumas partes do Novo Testamento e do final, no último livro, que é o mencionado, é colocado como uma espécie de metáfora, a história da queda do diabo, meio que como se fosse a história de um rei, de um país que só existia naquela época, não mais hoje em dia. Então, vamos acompanhar como era um pouco da vida do diabo antes de se tornar o diabo que ele é hoje, como um anjo da guarda do Senhor, um anjo que possivelmente poderia ser um dos anjos que era responsável pela música, pelo canto, e como foi a queda dele. Então, vamos acompanhar agora a história do diabo, que na Bíblia ficou chamado de Lúcifer. No princípio, eu criei os céus e a terra. Não posso negar que esse comecinho aqui foi bonito, com os anjos louvando e dando glórias ao Senhor nos céus. Que é exatamente assim que a Bíblia descreve, né? O trono do Senhor. Aliás, aquele trono azul ali no céu é o trono do Senhor, né? Se bem que foi muito simplista se você for pensar na maneira como a própria Bíblia descreve como está o trono do Senhor no céu, que é bem mais, digamos, tem mais opulência do que aquela imagem que mostrando. Não é só um trono flutuando no céu, não. É como se fosse tipo uma coisa assim que sobe assim, nas escadinhas, que tem como se fosse uma espécie de carruagem onde fica o trono do Senhor. Tem seres celestiais que a Bíblia chama, não são nem anjos, são seres celestiais que tem uma descrição um pouco, confesso, medonha, né, na Bíblia. Até uma vez eu vi um vídeo montagens feitas no computador que daria mais ou menos uma breve imagem de como seriam esses seres celestiais, e eles realmente são meio medonhos, dá um pouco de medo. Mas são esses seres celestiais, não anjos, mas seres celestiais que ficam meio que flutuando ao redor do trono do Senhor. E os anjos ficam um pouco mais afastados também, voando ao redor do trono do Senhor, cantando glória, glória, glória ao Senhor, seja todo o céu, toda a terra, para tudo sempre, amém. Algo assim. Então, eu achei que esse trono foi um pouco simplista demais, né? Esse trono azulzinho meio que flutuando no céu, mas de fato o trono do Senhor está no mundo espiritual e os anjos vão ao redor dele
dando glórias e glórias e glórias a ele dia e noite. A Bíblia deixa bem claro que eles vão ao redor do trono do Senhor e dão a ele louvor e glória dia e noite sem parar. Nossa, eu acho que se fosse não daria uma trabalheira do cão, né? Por isso que são simplesmente os anjos que fazem isso. E vocês repararam que esse ser que apareceu aí com esses olhos dourados é, na verdade, o diabo que ainda era nessa época um anjo de luz, ou seja, um querubim da guarda do Senhor. Que, segundo a gente pode entender, talvez ele seria o líder do louvor ao Senhor no céu. Mas o meu querubim da guarda se corrompeu em toda aquela perfeição, sabedoria e formosura. Com certeza. No momento não dá pra gente saber quanto tempo os anjos ficaram existindo, né? Que Deus criou os anjos, quanto tempo eles ficaram existindo até que pudesse entrar a corrupção, o erro no coração, os sentimentos do diabo, para que ele se ensoberbesse e achasse que pudesse ter direito ao trono de Deus. Não sei quanto tempo demorou para isso acontecer, por quanto tempo os anjos ficaram existindo, mas a gente já vê aqui que foi o diabo o único que teve essa ideia de querer ser como Deus, e que os outros anjos, alguns anjos, um terço dos anjos que a Bíblia fala, também acharam que ele poderia ter esse direito de querer se igualar a Deus, e foi aí que depois veio a guerra, né? Guerra entre os anjos. Mas nessa parte aqui a gente já pode ver. Eu sei que isso não tem na Bíblia, mas eu acho que isso foi muito bem colocado, essa parte de mostrar que o Lúcifer, o diabo foi... Vamos chamar ele de Lúcifer, que é mais fácil. De que o Lúcifer foi se engrandecendo, que foi achando que tinha direito de ficar com o trono do Senhor, e eu achei até legal colocar ele cantando, porque eu não sei quem é que canta essa parte aqui, se é o ator mesmo, se colocaram um playback ali pra fingir que foi ator e foi na verdade outro cantor. Mas olha, o cara que canta essa música tem uma voz bonita, viu? Devo dizer, ele é bem afinado e tem uma voz bonita. E eu gostei dessa parte aqui, é claro que não tem uma comprovação de fato na Bíblia de que Lúcifer, o diabo, na verdade, era o chefe da guarda, tipo... Aliás, chefe da guarda não, o chefe do louvor ao Senhor, mas... Eu gostei dessa parte de colocarem que ele se engrandeceu e expressarem isso através da música. Eu achei que ficou bem bacana isso. Não sei se foi assim que aconteceu, mas, pelo menos na minha opinião, eu achei que ficou legal, que encaixou bem com o texto. Lúcifer, ele quis o que não era seu. Eu achei bem legal que nessa parte da novela que eles focam bem no olhar do ator. Não é claro que o olhar do ator não é daquela cor, né? Ele tem olho claro, mas não daquela cor. E que tem aquele olhar assim de cobiça pro trono de Deus, que ele se curva do trono, mas que ele se olha com olhar de cobiça pro trono de Deus. Porque, afinal de contas, né, na vida real, sentar em um trono de rei e rainha significa o quê? Poder, liderança. E eram coisas que ele, diabo, desejava. Poder, liderança, mas não se igualar a Deus, mas estar acima de Deus, porque é exatamente isso que a Bíblia fala que o diabo desejou. O poder acima de Deus, tentando o trono de Deus, mas ter o poder acima de Deus. Eu achei bem bacana aqui nessa parte da novela que eles focam bem a câmera assim, mostrando bem o olhar de cobiça, né? O olhar que olha assim, de cima a baixo, baixo acima no trono, e que está cobiçando o trono de Deus e que se sente no direito de achar que pode estar acima de Deus, que pode ser igual a Deus, que pode estar acima de Deus e pode ter o direito no trono do Senhor. E nesse momento aqui agora, na novela, mas que aconteceu na vida real, né? No mundo espiritual, que ele vai convencer um terço dos anjos de que ele está certo em querer se igualar a Deus, querer estar acima de Deus. E esses mesmos anjos que vão se tornar os caramuns, que a gente chama, né? Os soldadinhos, né? Do inferno, que vão se convencer de que ele estava certo, de que Deus não tinha o direito de ficar acima de tudo e de todos. E isso causa a queda e a perdição não só do diabo, como também dos anjos a quem ele convenceu. Subirei ao trono de Deus, e ali me assentarei. Ali teve a descrição da cena que é como se fosse metáfora na Bíblia, sobre a queda de Lúcifer, que foi descrito como a queda de um rei com um coração totalmente contrário a Deus na Babilônia. Eu vou ler aqui em Isaías 14, do 12 ao 15. Vou mostrar isso aqui. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filho da alva.
como foste lançado por terra, tu que delimitavas as nações. Tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu, acima das estrelas de Deus. Exaltarei o meu trono e no monte da congregação me assentarei, nas extremidades do norte. Norte, ou seja, norte fica acima, certo? Não apenas à frente, mas acima. Norte, sul, leste, oeste. Então, ele estava querendo ficar aqui, no topo, acima de Deus. Subirei acima das mais altas nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Contudo, ela só ia até o versículo 14, né? Pois bem, essa aqui é a passagem que descreve o que o diabo pensou no coração dele sobre ser maior do que Deus, sobre estar acima de Deus. Ou seja, essa passagem parece metáfora aqui na Bíblia, mas algumas coisas que são metáforas, na verdade, são referentes a coisas que já aconteceram, coisas que estão acontecendo e coisas que ainda vão acontecer. Mas como você percebe isso? Pede conselho para Deus. Pede para que Deus dê discernimento sobre a palavra dele, que ele vai te dar e você vai conseguir entender essas coisas, essas passagens que parecem muito metáforas. Amém? Serei como o Altíssimo. Batalha no céu. Lúcifer foi expulso e todos os anjos que se rebelaram com ele. Um terço do céu. E esses anjos caídos se tornaram demônios. Bom, agora eu vou ler aqui para vocês a passagem de Apocalipse 12, do 7 a 9, que faz referência a essa cena aqui da queda de Lúcifer, no caso do diabo. Né? As pessoas chamam de Lúcifer por causa do nome Estrela da Manhã, né? Mas, na verdade, o nome dele, o nome que a Bíblia dá realmente para ele é Diabo. Estrela da Manhã, anjo caído, tentador, né? Acusador. E agora eu vou ler a passagem em Apocalipse para vocês poderem entender a cena que faz referência a essa queda, mas de uma forma como se fosse metáfora. Acompanhe aqui comigo. Houve peleja no céu. Miguel e os seus anjos pelejaram contra o dragão, ou seja, aqui também na Bíblia o diabo é chamado de dragão. Também pelejaram o dragão e seus anjos, ou seja, os que viriam futuramente ser demônios, os anjos caídos. Todavia não prevaleceram, nem mais se achou no céu o lugar deles. E foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que apareceu no Éden para levar a Eva e o Adão pelo caminho errado. A serpente, que se chama Diabo e Satanás, ou seja, o nome dele na verdade não é Lúcifer, mas Satanás, o sedutor de todo o mundo. Sim, foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Essa aqui é a passagem que faz referência à queda do diabo, Satanás, e não Lúcifer, mas Satanás, do céu para a terra e posteriormente o inferno. E é claro que eles usaram a desculpa da queda do Satanás e seus anjos, que se tornaram anjos de Satanás, né? Afinal de contas foram na onda de Satanás e acharam que podiam se tornar a Deus. Mas é claro que eles colocaram a queda do Satanás e seus anjos como responsável pela extinção dos dinossauros. Como eu já disse antes, a Bíblia não menciona em nenhum momento dinossauros. Ela fala que existiram seres gigantes, não especificamente dinossauros. Estou dizendo que eles não existiram, eu também não estou dizendo isso, até porque a Bíblia não fala nem desmente sobre isso. Então, eu acredito naquilo que está na Bíblia. Se realmente existiram seres gigantes, não tenho certeza. Existem ossadas de seres esquisitos, mas eu não sei até a que ponto as pessoas, né, os seres humanos, porém, conseguem inventar mentiras ou não. Mas aqui eles deram a desculpa de que, na verdade, foi a queda do Lúcifer e seus anjos que foi responsável pela extinção dos dinossauros ou seres gigantes. Mas lembrando que a história de Gênesis começa com a criação do mundo e com a criação dos animais que conhecemos hoje, Adão e Eva e as plantas. E que o anterior a isso, a criação do universo, dos anjos, é descrito como metáforas em partes diferentes da Bíblia. Amém? Então, na certeza, a Bíblia não confirma em nenhum momento que houve dinossauros, ela só fala que houve seres gigantes, não dá nome para esses seres gigantes de dinossauros. Eu diria que dinossauros foi um nome que foi apenas inventado. Eu diria apenas que o nome dinossauros foi apenas uma invenção dos homens. Não estou dizendo que não houveram seres gigantes.
Estou dizendo que os seres gigantes existiram, mas que possivelmente podem ter sido dinossauros. Se é verdade ou não, não sei. Talvez um dia saberemos quando o Senhor nos revelar. Até lá, esperaremos. Foi assim que a Terra ficou sem forma e vazia. E foi assim que o... Eu ia chamar de Carissa, mas Carissa não tem nada, né? E foi assim que Satanás e seus anjos, no caso agora demônios, porque eles perderam as asinhas, perderam a auréola, o status de bem para mal, vieram parar na Terra. Uma batalha entre Miguel e seus anjos no céu contra Satanás e seus anjos, que culminou na derrota de Satanás e seus anjos, e eles caíram na Terra. Aqui a novela quis mostrar que foi a queda deles que culminou na extinção dos dinossauros, ou seres gigantes, né, antes da criação de Adão e Eva. Tenho minhas dúvidas em relação a isso, mas também não estou dizendo que é mentira, né, porque eu não sei como de fato aconteceu, né, ninguém tem como comprovar isso. Mas que as pessoas digam que os dinossauros existiram, eu também tenho direito de duvidar, né, afinal de contas tem tantas pessoas que duvidam da existência de Deus, eu também tenho direito de duvidar, né, não só eu como outras pessoas, tenho direito de duvidar e desconfiar que existiram dinossauros. Pode ter existido? Pode ser. Não tenho certeza, continuo sem ter certeza, mas foi assim. E assim, Satanás e seus anjos seguem tentando seduzir, tentando confundir a cabeça dos seres humanos. Começaram com Adão e Eva, tiveram um erro. Ele começou com Adão e Eva e teve êxito, mas aí Jesus veio e na cruz ele tirou isso, né, essa predominância dele sobre os seres humanos. E hoje em dia as pessoas têm o direito de escolher entre o bem e o mal. Há pessoas que escolhem o mal sem perceber que estão escolhendo o mal, e há pessoas que escolhem o bem e fazem isso de coração aberto. Se você aparecer sempre de coração aberto, não, aí já vai uma escolha do seu coração. E não é uma coisa que Deus te obriga, e muito menos eu, qualquer outra pessoa, ou mesmo pastores ou padres em igrejas. Amém? Como eu já falei, esse aqui vai ser um dos primeiros vídeos onde eu vou estar assim, com o cabelo preto. Os próximos vídeos, muitos deles eu vou estar com o cabelo vermelho, porque foram vídeos que eu já gravei faz muito tempo. Esses vídeos eu tô tendo que gravar porque alguns vídeos que eu gravei no começo eu perdi, eu não pude recuperá-los, então eu estou tendo que regravar essa reação a esses episódios. Mas assim, eu espero que vocês venham gostar, e como eu já falei, qualquer reação que eu venha fazer às cenas de novelas bíblicas da Record serão exclusivamente focadas nos versículos bíblicos. Se tiver alguma outra coisa fora do versículo bíblico, como uma cena que eu acho interessante, que de certa maneira ela agrega, não retira, mas agrega ao conteúdo daquilo que está na Bíblia, que pode ser uma espécie de explicação para algumas coisas que às vezes algumas pessoas não entendem. Amém? Eu sempre vou fazer isso. Então eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, compartilhar nas suas redes sociais, seguir aqui na sua página e se inscrever aqui e ativar as notificações, caso você não esteja inscrito e não tenha as notificações ativadas, para receber mais vídeos de reações como esse aqui. Amém? Esses estão sendo feitos com o intuito exclusivamente de abençoar a você, a sua família, seus amigos e a sua vida. Amém? Fique com Deus, então. Obrigada por você ver esse vídeo até o final. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor me permitir. Tchauzinho pra vocês.